Em 2018, a gente começou um processo de reestruturação dentro do grupo, né? Antes, Aham. cada filial funcionava de uma forma independente, independente quando eu falo administrativo, assim. Então, tinha o seu próprio RH, tinha seu próprio financeiro, enfim, cada unidade fazia um trabalho administrativo específico para aquela unidade. E conforme o grupo foi tomando uma proporção maior, a gente começou a perceber que a coisa estava saindo do controle e que a gente não iria conseguir oferecer um serviço de ponta, um serviço padronizado, como é o objetivo do grupo, né? Então, em 2018, o Maurício, que foi o nosso diretor executivo na época, hoje ele está como conselheiro do grupo, ele começou esse processo de reestruturação e a gente fundou aí o CSC, né? Centro de Serviços Compartilhados, Uhum. e a gente começou a estruturar o administrativo do grupo. Então, a gente pegou aí essas áreas administrativas, colocamos num lugar só, pegamos essas atividades, né, que são as administrativas de cada unidade, e deixamos eles pensando só na estratégia e na qualidade do serviço de ponta. E aí no começo isso foi muito assustador, né? Porque quem estava lá na ponta achava que ia ter um corte de gastos e vamos demitir todo mundo e aquela loucura. E muito pelo contrário, assim, a gente, ao invés de fazer corte de gastos, a gente conseguiu aproveitar talentos. Então tinha Certo. gente lá na ponta que tinha um talento absurdo na parte administrativa, era super estratégica, pensava eu tenho um exemplo na minha equipe, né? A Dani, ela trabalhava lá na equipe de vendas, ela ficava como vendedora, e ela é um caminhão, assim, na parte estratégica de organização e tudo mais. A gente trouxe ela para a governança, onde a gente conseguiu aproveitar talentos, desenvolver talentos. Então, foi um período muito delicado, mas de muito marco, assim, para dentro do grupo. A gente não fala que a reestruturação está 100% pronta, porque ainda a gente vê esses reflexos principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente está terminando de amarrar as pontas, mas a gente já está com 95% aí concluído. E aí o time de governança, a gente fica responsável por algumas frentes, então o planejamento estratégico, em novembro a gente junta todos os líderes das 3 unidades, todo mundo pensa junto na estratégia, todo mundo pensa junto como que o grupo imagina aí os próximos anos. A gente cria um mapa, em cima desse mapa os objetivos, em cima dos objetivos quais são os projetos, porque se a gente não pensar juntos, com os 3 estados, cada estado vai para um lugar. Assim, a gente sabe que tem suas particularidades, mas a gente tem que ter um objetivo comum. Então, o planejamento estratégico é um momento onde a gente pensar como time, como grupo, e não só como região. É, Governança também fica na parte da organização dos projetos, então, o que a gente pensa lá no planejamento estratégico, a execução, o acompanhamento, fica também como time de governança. A parte de riscos foi uma área que eu fundei dentro de governança, a gente não tinha ainda. E aí, quando eu entrei, eu falei, cara, a gente precisa começar a pensar em riscos e compliance. Então, a gente fundou a área de riscos no meio do ano passado, mais ou menos. Então, agora a gente está começando, ainda a gente está engatinhando, é muito embrionário, é muito no começo, mas a gente já começou a pensar nos riscos dos grupos para os 3 estados. A gente também fica com a parte de processos, então, para a gente padronizar, para a gente garantir a qualidade do serviço, para a gente falar a mesma língua, a gente tem que ter processos definidos e o controle deles. E isso fica também com o time de governança. E além da área de qualidade, então as auditorias de qualidade, para garantir que esses processos estão sendo executados de forma correta, para ver se as unidades estão com alguma lâmpada quebrada, alguma rachadura. O grupo preza muito por isso. A gente, tanto o Wilson quanto o Reginaldo, o Nilson, o seu Ari, que são sócios, a parte de obras eu acho que é a parte que mais brilha os olhos deles. Então, qualquer rachadura, alguma lasquinha de pintura que surge na parede, o time de qualidade tem que apontar e a gente resolver isso quanto antes. Então, a gente unificou tudo aqui em Maringá, essa parte um pouco mais burocrática e um pouco mais administrativa. A gente unificou tudo aqui em Maringá e as regiões ficam pensando mais a estratégia, fazendo a roda do negócio girar. E aí, dessa forma, a gente conseguiu padronizar e conversar a mesma língua, não só aqui no Paraná.